Ainda no senso de organização. Então, imagina se os semáforos fossem com cores despadronizadas. Em todos os lugares que a gente visita, você tem o vermelho é pare, o amarelo é atenção e o verde é siga. Já pensou se cada uma das cidades resolvesse definir a sua própria cor de semáforo? O trânsito seria muito caótico e isso aumentaria a possibilidade da geração de acidentes. Esse exemplo nos mostra a importância da padronização de cores e você pode replicar esta mesma situação dentro da sua empresa. Já existe o padrão definido para as cores que você deve utilizar. Então, cores para a segurança, definida pela norma ABNT-NBR 7195 de 1995, a cor branca indica passadiços e corredores de circulação por meio de faixas, localização de coletores de resíduos e de bebedouros, áreas destinadas a armazenagens, etc. Faixa zebrada amarelo e preto indica cuidado, assinala partes baixas de escadas portáteis, corrimãos, parapeitos, pisos, partes inferiores de escadas que apresentam perigo. Laranja indica partes móveis e perigosas de máquinas e equipamentos, face externa de engrenagens, face interna de caixa protetora de dispositivos elétricos, entre outros. Vermelho, para distinguir e indicar equipamentos e aparelhos de proteção contra incêndio e combate a incêndio. Púrpura, indica perigos provenientes das radiações eletromagnéticas penetrantes e partículas nucleares e recipientes de materiais radioativos ou de refugos de materiais e equipamentos contaminados. Azul é a cor empregada para indicar uma ação obrigatória, por exemplo, o uso de EPI, impedir a movimentação ou energização de equipamentos, por exemplo, não liga esta chave. Verde, então a cruz verde, indica segurança, identifica caixa de equipamentos de socorro de urgência, chuveiros de segurança, macas, quadros para exposição e cartazes e avisos de segurança. Preto é a cor empregada para identificar coletores de resíduos, exceto os de origem de serviços de saúde. Isso que nós acabamos de ver é a padronização das cores que devem ser utilizadas para a implementação do 5S tanto em ambiente fabril quanto para ambiente administrativo. Seguindo nessa mesma linha, eu vou dar uma grande dica caso você decida implementar esse tipo de marcação na sua empresa. Normalmente, quando as empresas querem implementar o 5S de uma forma rápida, elas optam por utilizarem esse tipo de fita, que coincide com as cores padronizadas que vimos anteriormente. Porém, ao longo do tempo, essas fitas vão se desgastando e vão ficando horríveis. E isso vai gerar ainda uma trabalheira para você substituir essas fitas. Portanto, eu indico que você utilize a pintura. E aqui eu trouxe essa foto por dois motivos. O primeiro é para mostrar como é feito o planejamento do 5S para você realizar a pintura das faixas e ficar um serviço bem feito. E o segundo é que essa foto dá a impressão que essas linhas elas não estão em ângulo reto, estão inclinadas. Pode ser pelo tipo de lente que foi usada a câmera, mas você deve tomar cuidado ao planejar as linhas que você vai pintar, pois elas ficarão permanentemente naquilo, e existem normas a serem seguidas. Por exemplo, existe norma de segurança que define a distância mínima necessária para um corredor de passagem de pedestre, assim como para as demais demarcações das áreas da sua empresa. E aqui eu trago um exemplo que é mais prático e mais comum para visualizar a funcionalidade do 5S. Então, vagas de estacionamento em que você tem os carros manobrando sobre as faixas em todo momento, se você utilizasse esse tipo de faixa, isso aqui não duraria por muito tempo, assim como identificação do corredor de pedestre. Para a empresa, não precisa ter essa faixa zebrada. Basta você ter as áreas demarcadas com o corredor de passagem separada das áreas de máquina. Aqui, a título de curiosidade, caso a sua empresa tenha muitas tubulações ou você vai implementar algum tipo de projeto, seja para remoção de resíduos, seja para implementação de uma linha de ar comprimido, existem também as cores padronizadas para as tubulações, definidas pela ABNT-NBR 6493 de 1994 e seguem esse padrão.
O vermelho serve para identificar águas e substâncias de combate a incêndio. O azul serve para identificar canalização de ar comprimido. Verde serve para identificar água, exceto a combater incêndio, que é o vermelho. Preto indica óleo lubrificante, inflamáveis, combustíveis de alta viscosidade, etc. Amarelo serve para canalização de gases não liquefeitos. Laranja serve para canalização de produtos químicos não gasosos. Marrom serve para canalização de materiais não fragmentados, minérios. Alumínio serve para canalização de inflamáveis, gasolina, querosene, solvente, etc. Cinza platina indica vácuo, cinza médio, eletrodutos e branco indica vapor. Vamos agora entender como aplicar o senso de organização em um ambiente mais administrativo, em que é mais comum encontrar esse tipo de item ou situação. Aqui nós temos um exemplo em que as pessoas começam a implementar o 5S e saem identificando tudo que vê pela frente. E aí na tomada eles vão lá e colocam uma etiqueta escrito tomada. E nas mesas eles vão lá e colocam uma etiqueta escrito mesa. Isso vai gerar descrédito porque ninguém, me desculpe o perdão da palavra, é imbecil o suficiente para não identificar que isso é uma tomada. Então não está errado identificar a tomada, porém busque utilizar identificações que tragam algum valor. Por exemplo, a voltagem da tomada, 220 volts. Você pode utilizar a etiqueta de 110 caso essa tomada for 110. No caso específico das tomadas, agora já tem até uma identificação de que a caixinha aqui central vem pintada de vermelha, indicando que ela já é 220. E aí você não precisaria nem utilizar esse tipo de etiquetinha. Então as tomadas que são totalmente brancas são 110 e a tomada que tem o miolo central em vermelho são 220 volts. E agora os maiores vilões das áreas administrativas, os gaveteiros. Normalmente essa é uma gaveta comum de se encontrar, em que você tem tudo jogado e amontoado dentro da própria gaveta. Após a implementação do 5S, deve-se utilizar separadores para que as coisas fiquem mais organizadas, fáceis de identificar e mais rápido de encontrar o que você está procurando. Assim como a identificação em armários, em que você pode nomear o que está dentro daquele armário. Uma forma correta é você definir o que faz parte daquele compartimento. Por exemplo, formulários. Não adianta você querer burlar o 5S e identificar como itens variados para não ter que organizar o que está lá dentro. Esse tipo de conduta é prejudicial à metodologia, gera descrédito e não vale nesse caso. Seguindo no senso de organização, vamos ver como aplicar a identificação em uma mesa de trabalho ou em qualquer outra área. Mas vamos focar no exemplo da mesa para ficar mais fácil de entender. Então, quando você começa a etiquetar e definir cada uma das áreas de utilização da mesa, normalmente esse é o resultado que se chega. Você vai ter uma fita indicando a área em que se colocam canecas ou copos, uma área do monitor auxiliar, uma área para o porta-retrato, uma área para porta-canetas, para o mouse, para o notebook e para o caderno. Enfim, normalmente nas mesas as pessoas utilizam as fitas e não costumam realizar as pinturas, assim como falei anteriormente, para a parte de demarcação do piso. Aqui você deve se basear no bom senso. Por exemplo, colocar a fita aqui na região do mouse é uma área que a pessoa vai estar constantemente movimentando tanto o mouse quanto a mão em cima dessa fita. E com o tempo isso acaba descolando, acaba desgastando e isso vai ficando muito feio. E aí o 5S, que era para trazer uma harmonia no ambiente, acaba deixando a situação pior. E aí eu recomendo que você utilize o bom senso. Então vale a pena você demarcar uma área para caneca, copo, monitor auxiliar, porta-retrato, indicando que o 5S foi feito naquela bancada, porém tenha noção de que se a pessoa faz movimentos repetidos nessa área, não precisa colocar esse monte de demarcação, porque isso ao longo do tempo não vai ser sustentável e vai descaracterizar o programa. E aí você poderia simplesmente demarcar como área de trabalho e deixar a pessoa mais à vontade para trabalhar.
Imagine que você está o dia inteiro trabalhando no seu computador e ele está exatamente nessa posição. Aí você quer se recostar de uma outra forma na sua cadeira e acaba movendo um pouquinho o computador ou para frente ou para trás e acaba saindo dessas marcas. Então esse tipo de limitação ele não faz parte do dia a dia de trabalho da pessoa. Portanto, utilize o bom senso, deixe uma área um pouco mais aberta aqui em que a pessoa tenha flexibilidade. Porém, não esqueça de praticar o 5S nas áreas de materiais pouco frequentes. Ainda no senso de organização, vamos sair um pouco do nosso mundo físico e focar novamente no nosso ambiente sistêmico. Aqui eu trago uma curiosidade. Talvez você saiba ou talvez não, mas eu decidi compartilhar isso com você, pois vai te dar uma visão prática do que eu quero mostrar aqui. O iPod ele aniquilou qualquer outro dispositivo de reprodução de música, sabe pelo quê? Pelo simples fato de que Steve Jobs, ao determinar a criação do iPod no seu projeto, ele criou a seguinte regra para os seus desenvolvedores: eu quero um dispositivo em que a pessoa consiga tocar qualquer música que esteja no dispositivo em no máximo 3 cliques. E aí eles quebraram a cabeça e criaram esse chamado Click Wheel, que é essa voltinha branca em que você passa o dedo sobre ela e vai correndo a barra de rolagem do dispositivo. Em comparação com os dispositivos que as outras marcas tinham lançado, como o Philips, você tinha que dar, por exemplo, se você tinha uma lista com 50 músicas, você tinha que dar 50 cliques até chegar na última música. E isso para o usuário era muito cansativo, além de ser pouco ergonômico. Então, desta forma, a Apple organizou e planejou a sua forma de acessar qualquer arquivo dentro dos seus dispositivos em até 3 cliques. E é exatamente esse conceito que eu quero que você aplique dentro das suas pastas e que você dissemine isso para as pessoas da sua empresa. Então, esse é o tipo de caminho que as empresas costumam utilizar justamente por não estabelecer nenhum tipo de padrão de nomenclatura de pastas. Então, se você for acessar um arquivo de projeto, por exemplo, você vai ter lá esse caminho. Clica na pasta Projeto, depois vai ter uma pasta com o nome do projeto, no exemplo chamado Buyback, depois uma pasta Indicadores, depois uma pasta 2018, depois uma pasta Dezembro. Então você vai ter aqui um caminho com 5 pastas só para chegar no arquivo que você queria, que é essa planilha de indicadores, de dezembro de 2018 do projeto Buyback. Então você pode simplificar e em vez de colocar o nome projeto, você já cria a pasta com o projeto chamado Buyback. Você vai ter uma única pasta. Dentro dela, o nome do arquivo você já coloca Indicadores dezembro de 2018. Então, em vez de você ter 5 pastas para sair clicando, você clica na primeira e já tem o arquivo de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida, que é a partir de uma definição de padrão de nomenclatura. Isso é muito fácil de implementar e traz muita velocidade para o seu negócio. Terceiro S, senso de limpeza. É comum, ao se deparar com algum equipamento que necessita manutenção, por exemplo, uma torneira pingando, alguém tentar fazer uma solução rápida e de curto prazo, como neste exemplo da foto. Isso não é uma solução que vai perdurar por muito tempo, portanto não é a conduta mais adequada ao encontrar esse tipo de cenário. Da mesma forma, como comumente encontra-se lixeiras que estão tão entupidas de papel que os papéis acabam transbordando e caindo fora da lixeira. E aqui você tem algumas opções. Ou você pode comprar uma lixeira maior, porque a demanda da geração de papel está sendo maior que a capacidade da lixeira. Ou você pode comprar mais lixeiras e distribuir ao longo do seu negócio. Ou você pode aumentar a frequência de limpeza das lixeiras. Isso é um pouco mais incomum, porque normalmente se você já tem uma equipe de limpeza na sua empresa, ela tem um cronograma a ser seguido e não dá para ela passar todas as vezes durante o dia para ficar limpando lixeira. Então, esse tipo de cenário
que é simples de ser resolvido, normalmente é muito prejudicial para o programa 5S. Você pode melhorar também a solução desse tipo de problema. Ao identificar um vazamento ou uma poça d'água no chão, você pode utilizar esse tipo de identificação. E isso deve permanecer no lugar até que seja feita a manutenção correta e aí evita acidentes de trabalho. Quanto às lixeiras, você também pode implementar a coleta seletiva dentro do seu negócio. Dessa forma, os lixos tendem a ficar menos cheios por você dividir corretamente cada resíduo no seu devido lugar. E um outro grande vilão para o 5S são os post-its. Então, muita gente acaba criando mania de post-it. Então, se você escreve muito, utilize um caderno. Não utilize esse monte de post-it. O post-it é para uma anotação mais rápida ou às vezes um lembrete para deixar para uma outra pessoa, ou pode ser até para você mesmo. Só que tenha em mente que se você estiver utilizando demais, talvez um caderno seria a melhor opção. Quarto senso: senso de saúde. É muito difícil você chegar para alguém na sua empresa e falar que essa pessoa está com um mau hálito ou até com um mau cheiro. Porém, nós sabemos que esse tipo de coisa acaba acontecendo. Então, aqui já também tem um pouco do senso de autodisciplina. Você deve ser responsável por sua higiene pessoal. Portanto, escove seus dentes com frequência e utilize um desodorante antes de ir para o trabalho. Aqui eu gostaria de ressaltar 2 pontos. A falta de higiene é prejudicial ao 5S, pois vai impactar no senso de saúde. Porém, deve-se entender que o excesso também é prejudicial. A utilização de perfumes no ambiente de trabalho normalmente soa como o mau cheiro, pois o perfume ele tem uma percepção muito pessoal. Um cheiro que é agradável a você, muitas vezes não é agradável aos demais, e isso acaba impactando no senso de saúde. Então, se você gosta de utilizar perfume, tente reduzir ou tente comprar a fragrância que você gosta com uma concentração um pouco menor. Isso vai deixar o perfume mais suave. Quinto S, senso de disciplina. Esse é o senso mais importante para a manutenção do programa. Então, sem disciplina é impossível alcançar qualquer objetivo. E a autodisciplina significa exercitar poder sobre nós mesmos. E aqui para o nosso programa, isso é consolidar as melhorias alcançadas com a prática dos 4 S's anteriores. Então não adianta você praticar os 4 S's somente uma vez, no começo do programa ou logo que foi implementado. Isso tem que ser contínuo e isso vai se tornar parte da cultura. Se você praticar os 4 S's a todo momento, você perceberá que isso acabará se tornando um bom costume.